Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao canal Ariane Soares, nessa nossa série de vídeos Teologia Básica Simplificada. Voltamos a falar do terror de muitos crentes, voltamos a falar do terror de muita gente, que é o Apocalipse. Voltamos a falar sobre escatologia. Esse não é o primeiro vídeo de escatologia, ok? Então, assim, uma dica para você é que você assista aos vídeos de escatologia em ordem, para que a compreensão fique mais clara. Então, são 4 vídeos sobre escatologia e esse é o segundo vídeo da série de escatologia aqui no canal. Vou deixar para vocês aqui em cima o link do primeiro vídeo. Se você está caindo nesse vídeo de paraquedas, dá uma pausa rapidinho, assiste esse aqui e depois você vem para esse vídeo aqui, combinado? Beleza, não, mas se você acompanha o canal, se você está sempre ligado aqui no que a gente posta toda segunda e quinta-feira sim, quinta-feira não, você já assistiu o vídeo da semana passada, o vídeo da semana retrasada, onde nós falamos sobre juízo final. E tendo em conta que já falamos sobre juízo final, no juízo final nós teremos 2 caminhos. Nós teremos o castigo dos ímpios e teremos a recompensa dos justos. E hoje nós vamos falar sobre o castigo dos ímpios. E eu, de coração, espero que você que está me assistindo não esteja enquadrado no castigo dos ímpios. Mas vamos entender melhor o que é esse castigo dos ímpios, então vem comigo. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 diz: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Por que eu gosto de trazer esse versículo quando estou falando sobre juízo final? Porque esse versículo ele é muito lindo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus ele é tão bom, a bondade do Senhor é tão grande que suas misericórdias são renovadas a cada manhã. Contudo, no entanto, todavia, a partir do momento em que a morte chega, a partir do momento em que nós, seres humanos, morremos, não existem mais manhãs. As manhãs só existem para nós enquanto estamos vivos. Então as misericórdias de Deus sobre nossas vidas só se renovam enquanto estamos vivos. A partir do momento em que morremos, as manhãs morrem e as misericórdias não são renovadas. As misericórdias do Senhor sobre nossas vidas só estão se renovando. Deus vai tendo misericórdia de nós enquanto estamos vivos. Depois da morte não existe mais misericórdia. Depois da morte só não existe limbo. Depois da morte não existe purgatório. Depois da morte não existe salvação. Você só encontra a salvação enquanto você está em vida. A salvação, crer em Jesus, é uma escolha que você faz em vida. É uma escolha que você faz enquanto as misericórdias do Senhor estão se renovando. A cada dia as misericórdias do Senhor se renovam. E essa misericórdia renovada é uma chance que você tem de vida eterna. A partir do momento que morremos, as misericórdias, elas não são mais renováveis. Então anota isso. Quando a morte chega, as manhãs cessam. Quando as manhãs cessam, as misericórdias terminam. Não há misericórdia após a morte. A Bíblia nos ensina que depois da morte segue o juízo. Ou seja, falamos sobre o juízo final no último vídeo escatológico. Depois que morremos, acabou. Agora é dali
para o juízo final. E no juízo final, seremos julgados pela nossa consciência, por aquilo que conhecemos, não pelo aquilo que acreditamos. Não é uma questão de acreditar ou não, é uma questão de conhecer. Você conhece e será julgado pelaquilo que você conhece. Gálatas 6:7 diz: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que nós semeamos em vida, também colheremos no juízo final. No dia em que a justiça de Deus se manifestar, colheremos os frutos de tudo aquilo que semeamos em vida. João capítulo 3, versículo 36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E essas palavras foram ditas pelo próprio Jesus. Foi Jesus, foi a própria verdade que disse essas palavras. Então elas não são interpretativas, foram palavras do próprio Cristo, foram palavras daquele que é a verdade. Mateus capítulo 25, a partir do verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa bodes de ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos os que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino do qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Mas, contudo, o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Uma vez dito isso pelo próprio Cristo, já está dito. Não é revogado, não tem como voltar atrás. É por isso que você precisa fazer as suas escolhas enquanto você está vivo, porque depois que a morte chega, segue o juízo. Não tem retorno, não tem um lugar onde você possa se arrepender, não tem como se arrepender depois da morte. Não há arrependimento depois da morte. Não há pessoas orando por você, rezando por você para salvar a sua alma. Cada um dá conta da própria alma e é você quem escolhe para onde vai a sua alma. Você faz as suas escolhas e no dia em que a justiça de Deus se manifestar, você colherá os frutos da escolha que você fez. E mais uma vez vou recapitular: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Então, enquanto você está vivo, enquanto o ar está entrando e saindo dos seus pulmões, a misericórdia de Deus está se renovando sobre você e você vai ganhando uma nova chance. Essa chance termina quando as manhãs cessam. Quando as manhãs cessam, as misericórdias cessam e você vai chegar no dia da manifestação da justiça de Deus com a sua consciência, com as escolhas que você fez. Então fica ligado, vou seguir a dica do meu amigo Juan Granda. Se você não assistiu o bate-papo Transforma Mundo com Juan Granda, acessa esse link aqui que você vai gostar muito. E deixa eu dizer uma coisa para você: a boa é Jesus, ok? Semana que vem não. Na outra semana, no mês que vem, dezembro, nós vamos continuar falando sobre escatologia. Fica ligado aqui no nosso canal. Não esquece de se inscrever, de curtir, de comentar, de compartilhar esse conteúdo.
Beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!